eu fui incumbido de trabalhar com vocês o capítulo 10 de Mateus. Eu peço para que vocês abram, dos versículos 16 ao 23. Eu vou tentar, eu não consigo, mas eu vou tentar ser bem rápido no tempo que me deram. Então, eu vou tentar transmitir para vocês de uma forma sucinta, mas entendível, para que nós, como igreja do Senhor aqui na terra, possamos, de fato, compreender, entender, aplicar para as nossas vidas, porque não adianta ficar no campo do entendimento somente se a gente não reverberar os ensinamentos do Senhor na nossa vida diária. Todos encontraram? Vamos ler? Versículo 16 ao 23 diz assim: Evangelho de Mateus, capítulo 10. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Irmãos, esse aqui começa, particularmente do verso 5, o segundo grande discurso de Mateus. O discurso sobre a missão da igreja. E a missão da igreja, é óbvio, começa com os apóstolos. Os apóstolos foram chamados para pegar o evangelho. Mas Mateus é um evangelista que escreve aos judeus. E a ênfase de Mateus é mostrar que Jesus é o rei dos judeus. Jesus é o rei dos judeus. Diferente de Marcos. Marcos, o evangelista Marcos, escreve para os romanos, mostrando aos romanos o servo sofredor. Diferente também de Lucas, que escreve aos gregos. Os gregos que considerava os pais da sabedoria. Lucas escreve aos gregos dizendo que a verdadeira sabedoria provém de Cristo. João, diferentemente dos outros, vai argumentar sobre a sua grande tese, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, quando Mateus escreve nesse segundo grande discurso, ele chama os 12 apóstolos, a quais eles levariam a palavra primeiro aos israelitas, primeiro aos judeus, porque havia ovelha perdida na casa de Israel. A gente vê isso do verso 1 ao verso 5. Do verso 6 ao versículo 15, Jesus vai dar as instruções que eles precisariam para pregar e anunciar o evangelho de Jesus. Iria revesti-los de poder para que eles pudessem curar enfermos, ressuscitar mortos e pregar a palavra do Senhor. Agora é importante, irmãos, nós sabermos que quando a gente começa o verso 16, a gente vê que tem nuances aqui também de evangelizações futuras. Elas não ficam somente com os judeus. Primeiro, Jesus chama as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas depois, com o decorrer da história, nós fomos chamados também para anunciarmos o evangelho de Jesus, para pregarmos a palavra de Deus. E eu quero abrir aspas aqui. Todos nós
Todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus são embaixadores de Jesus na terra e eles devem anunciar o evangelho do Senhor. Quantas oportunidades nós temos de pregar a palavra de Deus e não a fazemos? Quantas vezes somos colocados em situações difíceis e a gente deixa de olhar para a palavra de Deus e tenta usar meios a quais você mesmo busca para tentar resolver essas situações? Quando a gente compreende de fato o que a palavra de Deus nos instrui, nós temos plena convicção da nossa responsabilidade como cristãos aqui na terra. Nós fomos chamados para ser salvos, sim, mas não somente a isso. Nós fomos chamados também para parecermos com nosso Senhor Jesus, segundo Romanos capítulo 8. Mas também nós fomos chamados para anunciar a boa nova da salvação, a boa nova de Cristo, para que os perdidos entre os gentios sejam alcançados através do Evangelho. Deus poderia usar anjos, mas Ele não quis. Ele deixou essa responsabilidade para nós. Eu costumo dizer que Deus até faz milagres e faz. O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. Mas Deus utiliza os meios ordinários para alcançar o seu povo. Ele pode até fazer grandiosidades, mas o meio ordinário é o povo dele na terra pregando o Evangelho. É muito bom, irmãos, oxalá que todos tivessem esse entendimento, de que essa grande comunidade, a qual vocês fazem parte, e eu, vizinho de vocês, tivéssemos o entendimento de que nós somos responsáveis por levarmos a palavra de Deus a outras pessoas também. E aqui Mateus vai dizer que, eu estou tentando ser sucinto para que vocês saiam daqui entendidos do que realmente é a nossa responsabilidade como cristão. Os apóstolos foram os primeiros, os enviados. Alguns perseguidos, a grande maioria martirizado, com exceção de João, que passou pelo martírio, mas morreu de velhice. Todos foram martirizados. E no decorrer da história nós vemos isso, o povo de Deus sendo martirizado. Mas como dizia Irineu de Leão, o sangue dos mártires é como adubo. Quanto mais matava, mais crente nascia. Esse é o grande paradoxo da vida. Nós fomos chamados por Deus a fazermos parte dessa grande igreja, a igreja militante do Senhor na terra, para anunciar as boas novas de um Deus que se fez carne, habitou em nosso meio, sofreu as nossas dores, sofreu as nossas mazelas, teve fome, teve sede, passou frio, mas morreu por nós para nos pagar diante do Pai os nossos pecados. Então Deus, da mesma forma que Ele sofreu, os seus discípulos também sofrerão no decorrer da história. E aqui eu vejo 3 formas ou atitudes que nós devemos ter em meio às dificuldades, às tribulações, às perseguições, às negativas do Evangelho. A primeira grande atitude que nós devemos ter é prudência e simplicidade. Acompanhe comigo o verso 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Deus nos envia para o meio de lobos, para que o Evangelho seja instrumentalizado por nós e que alguns desses lobos possam se transformarem de fato em ovelhas. É só olhar para você mesmo. Cada um de você, inclusive eu, éramos lobo. Não é verdade?
Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, nos alcançou através da pregação do Evangelho. Se nós citarmos aqui, cada um teve uma experiência distinta de como foi alcançado pelo Senhor, mas através da pregação do Evangelho. Você que era lobo se tornou ovelha, mas ele diz que nos enviaria para o meio de lobos, e ele faz uma grande advertência: sede, portanto, prudentes como a serpente. E a prudência aqui, ela está relacionada a ser cauteloso, astuto, esperto, não com a sagacidade, porque é uma tradução também, como a serpente no Éden, mas cautelosa como uma serpente. Uma serpente, ela, embora uma serpente animal seja agressiva, ela é cautelosa. E nós estamos falando aqui não para o crente ser agressivo, mas ser prudente, inocente, cauteloso, esperto como uma serpente. Mas ele nos dá outra instrução: e simples como as pombas. Então, prudente significa sábio, cauteloso, acessível a uma situação. E simples traz aqui a ideia de puro, sincero, sem mistura. O que o evangelista está nos mostrando? Através de Jesus, que nós devemos ser prudentes e simples ao mesmo tempo. O evangelho não é complicado, irmãos, embora alguns compliquem o evangelho. Mas o evangelho, segundo C.S. Lewis, ele é puro e ele é simples. É isso que nós temos que ter, é essa atitude que nós devemos ter diante dos perigos, diante das tribulações, das dificuldades. É bem verdade que a gente não vai se colocar em uma atitude de perigo simplesmente por se colocar. Não, se você tiver condições de fugir, fuja. Não aconteceu isso com Paulo? Paulo estava na cidade de Jerusalém, o pessoal fica sabendo, quer prender Paulo, quer matar Paulo. Os irmãos escutam aquilo, chama Paulo, coloca Paulo no cesto e manda Paulo embora. Paulo foge. Não está dizendo aqui que nós temos que ser masoquistas, não é esse o termo, mas que nós devemos ser prudentes, anunciar o evangelho. Seja prudente, mas seja simples também, não dificultem. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós devemos ser prudentes e simples como uma pomba. Mas a segunda atitude que nós devemos ter é confiança no Espírito Santo. Muitas vezes deixamos de olhar para Deus e queremos resolver as coisas da nossa forma. Quantas vezes você pregou para alguém, anunciou a palavra de Deus a alguém, e essa pessoa não foi tão receptiva com a palavra, e você deu vontade de estrangular, descer goela abaixo, não é? Por que você não acredita? Por que você não crê? Mas a gente esquece de quem convence o homem é o Espírito Santo do Senhor. O homem está morto, irmão. Morto espiritualmente. Os seus pecados, os seus delitos o separou de Deus. E é necessário que Deus o ressuscite, para que assim como Lázaro, que estava morto e fétido, ouça a palavra de Deus e tenha vida no nome do Senhor. Então, quando vocês pregarem o evangelho, sejam prudentes, cautelosos, sim. Sejam simples, sim. Mas lembre-se que é o Espírito Santo de Deus que os conduz, que convence o homem do seu pecado. Mas o evangelista diz no verso 23, eu vou para trás e volto de novo, tá, irmãos? A segunda atitude é confiança no Espírito. Olha só o que diz o verso 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque, em verdade vos digo, que não acabará de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem.
Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra. Aqui Jesus nos diz que o crente não deve pensar que permanecer em situações de perigo seja uma atitude sábia. Quando ele estiver sendo perseguido e puder, deve sair dessa situação e assim anunciar o Evangelho do Senhor. Os cristãos devem não procurar situações de perigo, não deve se expor a perigos, não deve procurar situações que ameaçam a sua vida e o seu bem-estar, mas também, quando possível, pregue a palavra de Deus. Que instrução maravilhosa para nós, irmãos, porque infelizmente nós somos acomodados. Entra domingo, sai domingo, domingo, sai domingo. E o que você tem feito da sua vida? Qual o objetivo de nos reunirmos aos domingos na congregação? Se não reconhecer que o Senhor é Deus e aprender da sua palavra, para que, tendo conhecimento da sua palavra, nós possamos anunciar a palavra aos outros. Esse é o objetivo da reunião. Esse é o objetivo do ajuntamento de santos. Esqueci do Josimar, vi ali. Esse é o objetivo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Isso não é responsabilidade somente da liderança da igreja. Não, pelo contrário. Quem está lá na ponta são vocês. A responsabilidade da liderança é instruir, é ensinar, é compartilhar conhecimento. Mas são vocês que estão na lida no trabalho. São vocês que estudam. São vocês que às vezes se deparam com certas atitudes ímpias. E aí vem um ponto importante que muitos erram. Acompanhe comigo o verso 17 em diante. Primeiro verso 19 e verso 20. Olha só o que diz, 19 e 20. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que sabeis, o que haveis de dizer. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Muitos tomam isso como... já viram pessoas dizendo, não, você não precisa estudar para expor a palavra de Deus, você não precisa... até porque a letra mata, não é isso? E o Espírito é que vivifica. Isso é um erro, irmãos. Isso aqui é contexto de perseguição. Quando vocês forem levados a tribunais, a juízes, a reis, a governadores, fala de algo futuro. Quando o evangelho de fato não poderá ser pregado, países vivem isso hoje, China vive isso hoje, Coreia do Norte vive isso hoje. O Estado Islâmico não permite a pregação do evangelho. E muitas vezes, aí sim, o Espírito Santo de Deus fala por eles. Mas a nós não. A nós devemos sim estudar e meditar nas Sagradas Escrituras. Eu esqueci de fechar aquela aspas, quero abrir outra aqui, irmãos. É triste e lamentável. Foi feita uma pesquisa com pastores. E 80%, eu estou sendo generoso, porque no meio tem aqueles que mentem. Infelizmente, 80% nunca leram a Bíblia toda. Pasmem. Dá para aumentar esse número, porque muitos mentem. Diz que leu e não leu. Agora, eu faço uma pergunta. Como você vai conhecer verdadeiramente a vontade de Deus, esse Deus soberano, como foi cantado aqui, se você não o conhece? Porque se eu perguntar para todos aqui, e isso eu posso falar com toda a segurança em qualquer igreja, todos aqui vão dizer, eu creio em Deus. Mas quantos de fato conhecem a Deus?
Porque entre crer e conhecer há um espaço enorme. Não dá, irmãos, para fazer a vontade de Deus se nós não buscarmos o conhecimento do Senhor. E isso vem acompanhado de oração e meditação na sua palavra. Não tem outra forma. Não tem outra forma. E é lastimável um crente que se diz crente nunca ter lido a palavra do Senhor. Nunca ter lido. Eu quero fechar essa aspas. E a culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque nós não fomos criados para ler. O brasileiro não tem costume de ler. Para vocês terem uma ideia, só para vocês meditarem o quanto nós somos falhos, só a capital Buenos Aires, eu estou falando aqui dos hermanos argentinos, só a capital Buenos Aires tem mais livrarias do que o Brasil inteiro. Lá a livraria funciona 24 horas, aqui é distribuidora de bebida e farmácia. O brasileiro lê em média 1,5 livro por ano. O argentino, para não falar europeu, tá? O argentino lê 7. Aí eu te pergunto, a gente lê a Bíblia? Aí muitos têm a desculpa, né? Eu não vou entender nada. Mas como você não vai entender se você não lê? As dúvidas é para tirar aqui com o corpo eclesiástico da igreja. Como que eu vou anunciar as boas novas do Senhor se eu não vou saber o que falar? Chegar para o outro, Jesus te ama. Isso é uma mentira imensurável. Jesus não te ama, irmão. Jesus está irado com você. Mas se você se arrepender e se você buscar o Senhor, o amor dele é derramado em ti. Então a pior mentira é chegar para alguém e falar, Jesus te ama. Mentira. Romanos 1 vai dizer que Deus, ele entregou os homens aos seus próprios caminhos. E se tem uma coisa que é terrível, é quando Deus tira a mão de cima de nós. Vai, caminhe com as próprias pernas. O que Jesus está dizendo para os apóstolos, olha só, os apóstolos passaram 3 anos e meio aproximadamente estudando com Jesus. E pasmem, Paulo também, gerado a posteriori, passou um tempo na Macedônia com Cristo, estudando, sendo desconstruído daquilo que ele aprendeu, para ser o apóstolo dos gentios. Então nós devemos estudar, nós devemos meditar. É ler do engano, achar que alguém vai vir aqui e Deus vai usar a boca dele para falar com os irmãos. Se não precisássemos dessa palavra, ela não seria escrita. Se fosse o Espírito de Deus falando a nós, para que isso? Mas se Ele deixou esse compêndio de livros a nós, é para nós meditarmos e estudarmos a palavra de Deus. Então, a primeira atitude que devemos ter é prudência e simplicidade. A segunda atitude é perseverança. Olha comigo o versículo 22. E aí do 22 a gente vai voltar aqui para o 17 e o 18. Mas olha, acompanhe comigo o verso 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. A gente vê aqui que os homens, e quando a gente pega os ministérios dos apóstolos, os grandes inimigos, por exemplo, de Paulo, eram os próprios judeus, os judaizantes, legalistas.
Um grande inimigo de João foram os gnósticos, que dizia que você tinha que ter um conhecimento secreto, elevado, para ter esse pleroma, um contato com Deus. Os homens são a causa das perseguições. Os homens, como está no verso 10, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais. Por isso que ele fala antes, sede prudentes, como as serpentes, cautelosos, cuidado, não se abra com qualquer um. Seja prudente, mas seja simples também, não astuto, mas simples. Por quê? Porque os homens vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levado aos governadores, à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. Não foi isso na grande história da igreja até hoje? Tem um livro que é maravilhoso, chama O Livro dos Mártires, e ali está relatado os nossos irmãos que foram jogados em cova de leão, que foram colocados em Roma, esqueci o nome agora, Coliseu, para serem comidos pelos leões. Homens que foram jogados junto com crocodilos para serem devorados. Nero fez tocha humana de cristãos. Segundo a história, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu foi escalpelado e teve o seu couro arrancado vivo e arrastado pela cidade. E nós temos o privilégio de anunciar a boa nova do Senhor. Embora haja perseguições veladas no Brasil, na escola, pelos ateus, e agora o movimento dentro das igrejas, que são os evolucionistas teístas, tenham cuidado, abram seus olhos. Mas nós temos a oportunidade de sair lá fora e dizer: Jesus é bom, Jesus é Deus. Mas a gente não está fazendo isso. Cresce o número de evangélicos no Brasil, mas a corrupção aumenta. O que está acontecendo? Algo está errado. Pessoas são levadas pelas suas próprias cobiças e buscam o Deus das bênçãos, mas não buscam o Deus Todo-Poderoso. Querem as benesses de Deus, mas não querem se submeter ao senhorio de Deus. Vem para a igreja para buscar algo, mas não para oferecer algo ao Senhor. Como foi dito aqui no início, nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, espiritual. A fé cristã é uma fé racional, baseada na historicidade, nos relatos bíblicos. Não é uma fé hipotética. Irmãos, eu tenho tanta convicção, Paulo, tanta convicção de que Jesus é Deus, que Deus existe, que eu não creio nele, porque eu acredito plenamente que ele é Deus. Porque a palavra de Deus, a história me mostra isso. Que Deus se fez homem e encarnou de fato para nos perdoar o pecado. Mas também ele, segundo o evangelista Mateus, nos coloca como anunciadores da boa nova. Então, sede prudentes e simples. O Espírito Santo é que nos conduz, e como diz aqui no versículo 22, que nós iremos perseverar. E eu quero falar sobre essa palavrazinha e fazer uma aplicação para nós. Aqui não está dizendo que a perseverança é o trabalho para que você não perca a salvação. Não é isso. Eu até anotei aqui. Perseverar será salvo. Não se refere a alguém se esforçando para não perder a salvação.
mas sim a uma pessoa passando por perseguição e se mantendo fiel. Isso é que é a palavra perseverança. Aquele que perseverar em meio às dificuldades, às tribulações, às perseguições e se manter fiel, esse é salvo. Aqui não há um sinergismo entre Deus querendo te salvar e você trabalhando para ser salvo. Não, não existe isso. Isso é um ensinamento errado. A salvação ela tem início e o fim no Senhor. Efésios 2:8 é claro: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto que, irmãos? A graça, a salvação e a fé não é de vós, mas de Deus, não pelas obras. A salvação ela começa e ela termina em Deus. Então perseverar aqui é mesmo em meio às dificuldades e às perseguições se manter fiel, crendo no Deus Todo-Poderoso. Paulo é um grande exemplo disso. Paulo é um exemplo fantástico para nós. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, por exemplo, ele estava preso. E pasmem, a prisão daquela época era uma masmorra fétida, fria, úmida. E não era o Estado que cuidava do preso. A responsabilidade não era do Estado, o Estado simplesmente prendia. Quem cuidava, dava comida, roupa, era a família ou os seus amigos. Não é como hoje. O preso come 3 vezes, 4 vezes, tem coberta, colchão, ainda recebe. Naquela época não. A família, se ele tivesse, cuidava. E se não tivesse, amigos cuidavam. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrai-vos, pois, no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo tinha plena convicção de que Deus era com ele. A Bíblia nunca falou, Jesus nunca disse que ia nos livrar das dificuldades, das tribulações, das perseguições, não. Mas Ele estaria conosco em meio às dificuldades, em meio às tribulações. E lembre-se, a forma didática de Deus trabalhar, meu irmão, é através do sofrimento. Fique tranquilo. Se você não está passando, aqui vai ser um ato profético agora. Se você não está passando por problemas, lembre-se, você passará. Você passará. Faz parte da didática de Deus. Trabalhar o nosso coração, lapidar a nossa alma, para que nós venhamos a ser cidadãos do céu, convictos da salvação, mesmo em meio ao sofrimento. Nós podemos elevar os nossos olhos ao alto e dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E eu quero finalizar, que eu acho que eu fui em cima da hora, né? Fazendo 3 aplicações aqui rapidamente. Como devemos reagir diante da hostilidade que podemos encontrar no mundo? Primeira, com prudência e pureza, com mansidão, que ninguém nos persiga por causa da truculência da nossa parte, que ninguém fale contra nós por verem em nós pessoas mal educadas, grosseiras, pois se havemos de convencer alguém, não é com agressão. Não devemos ser conhecidos como pessoas rudes, polêmicas, chulas em nossa maneira de falar. Ao contrário, como disse Paulo a Tito, devemos ter uma linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não tenha indignidade alguma que dizer a nosso respeito. Então, a nossa aplicação para hoje é ter prudência e ter pureza. A segunda aplicação é que devemos ter confiança no Espírito Santo e dar lugar a Ele em nossa vida. Ele está conosco e nos dará sabedoria no falar, nos dá sabedoria para testemunhar da razão da nossa fé e nos dar a capacidade de até sofrer por amor ao nome de Jesus. Então tenhamos comunhão com o Espírito do nosso Deus,
Alegremos a Ele em nossa busca por justiça, alegria, amor, paz e santidade. Sigamos isto com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Ele se agrada dessas coisas. E para finalizar, devemos saber também que este mesmo Espírito nos faz pessoas perseverantes, pessoas que não voltam atrás, que continuam em oração, em adoração, no estudo, na meditação das Escrituras, na comunhão com os irmãos, no bom testemunho, e que por causa destas coisas perseveram quando provados por sua fé. Pessoas que mesmo em tempos de frieza espiritual, seja externa, seja em seu próprio coração, continuam a crer, a confiar em Deus. Quem fizer estas coisas é uma prova inequívoca que você de fato foi salvo em Cristo Jesus. Que nós possamos ser testemunhas vivas do Senhor. E a perseguição virá, as tribulações virão, mas mantenham a fé. E nós podemos dizer como o grande apóstolo Paulo: completei a carreira, guardei a fé. Amém? Amém? Irmão? Passou 3 minutos. Irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração para que possamos ser perseverantes nesta palavra, nesta vida cristã, para que possamos conseguir levar o Evangelho com perseverança e fé. Amém? Deus, agradecemos ao Senhor, Deus, por essa palavra, agradecemos porque, Pai, tanto queremos, Pai, servir ao Senhor, que o Senhor nos colocou, Pai, diante de todas as situações para louvar e glorificar o Teu nome, pregando o Evangelho. Que o Senhor, Pai, traga para nós e que possamos ser perseverantes nessa luta, que possamos evidenciar e entregar o Teu Evangelho a todos aqueles que precisam, Senhor. Usa-nos como o Senhor desejar e agradecemos a Ti por essa palavra em nome de Jesus. Amém? Irmãos, gostaria antes de terminar o culto de falar de algumas campanhas e alguns avisos que estamos fazendo. Para quem não notou, ali próximo à porta do templo, nós estamos recebendo doações. Ontem conseguimos firmar um dia que nós vamos fazer essa doação, que será no dia 24/7, nós vamos a alguns pontos fazer doação de roupas, cobertores, luvas, moletons e também levar algum caldo para alguém que está em situação de rua. E com isso nós precisamos de você que está sentado para que possa nos ajudar nessa campanha, trazendo algumas coisas que estão no seu guarda-roupa, que você não usa mais, com o seu vizinho, que você pode pedir, para que ele possa estar trazendo roupas de frio, para que a gente possa estar doando. A iniciativa é da UMP, né, e da UPA, por isso pedimos o apoio da igreja. E gostaria de lembrar também que na segunda-feira, toda segunda-feira às 21 horas, nós temos o encontro dos jovens, que é Pastoreando o Coração. Você que ainda não participou, né, pode estar participando, entre em contato conosco, nós vamos entregar o link até você, vamos mandar para você, e não pense que é só o jovem, tem sido um momento muito bom para nós, mas todos vocês que se permitem participar, fica o convite. Na quarta-feira também nós temos o culto de oração, né? Às 20 horas, a reunião de oração. Você que quiser participar, também entre em contato com qualquer irmão da igreja e que ele vai te passar o link. E na sexta-feira, nós temos 2 reuniões.
A da SAF, que é toda sexta às 20 horas, e a da UPH, que é às 22 horas, que é dos homens. Não é da UPH, é de todos os homens, de forma geral. Muito obrigado. E com isso, fica o convite para todos nós participarmos da vida como igreja, para que possamos estar ouvindo mais a palavra do Senhor para aplicar em nossas vidas. Amém? E assim termina o culto. E antes de vocês saírem, o Dalmi pediu para que todos os homens, todos sem exceção de ninguém, ficasse